Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações e dar um like no nosso vídeo. Agora eu convidarei o Sauer, que nos trará a leitura inicial, e na sequência a Patrícia nos trará a explanação do Evangelho. Muito obrigado. Olá, é uma alegria estar de volta a essa atividade. Leitura do livro Bênção de Paz, de Emmanuel por Chico Xavier, tem como título Enfermos do Espírito. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Palavras do Cristo, conforme nós encontramos no evangelista Mateus, no capítulo 9, no versículo 12. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte igualmente existem aqueles outros portadores de moléstia do espírito, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes e necessitados são os viciados, os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de ver se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais quais sejam. Os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam um dia para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal de que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza, em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes do espírito. É forçoso não esquecer por isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida do universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olá, é com muita alegria que estamos aqui de volta para conversar sobre mais um Evangelho do Cristo. O capítulo que nos coube hoje é o capítulo 24, item 11 e 12, não são os que gozam saúde que precisam de médico. Rogamos então a Jesus que nos ilumine e nos abençoe nas reflexões que vamos trazer na data de hoje. É de extrema importância este capítulo do Evangelho, porque ele nos remete a uma discussão que é sobre a saúde. A saúde tem que ser um grande objetivo na nossa vida. Ela tem que ser colocada num patamar de grande importância. E muitas vezes nós relegamos essa discussão, nós focamos essa discussão unicamente na saúde física, na saúde do corpo físico. E nos esquecemos que a saúde, ela é muito mais do que isso. E o Evangelho, neste capítulo, o Cristo nos traz essa reflexão.
do que é realmente esse conceito de saúde, quem é são e quem é doente. Então nós vamos começar com um conceito de saúde trazido por Emmanuel no livro O Consolador, e a partir daí destrinchar essa fala do Cristo neste capítulo, nessa conversa que ele tem, uma resposta que ele dá aos questionamentos dos fariseus. Então, o conceito de saúde, ela está lá no item 95 do livro Consolador de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O livro Consolador, assim como o livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. E nessa questão 95, a pergunta é: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? A resposta é: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Por isso que eu iniciei dizendo que o nosso foco, normalmente, como encarnados, é o foco da saúde do corpo físico. Nós temos essa preocupação em primeiro lugar. E aí, Emmanuel continua: para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então aqui, o conceito de saúde, ele se alarga, ele ultrapassa o conceito que nós estamos acostumados a dar atenção, que é o do corpo físico, para atingir o conceito mais amplo, que é aquele que deve ser o objeto da nossa preocupação, a saúde do corpo espiritual, do espírito. Então, para o plano espiritual, a saúde é a harmonia da alma, é o equilíbrio da alma. Não basta termos o corpo físico saudável se nós não tivermos o espírito em perfeito equilíbrio. É sobre isso que nós vamos conversar, que nós traremos as reflexões na data de hoje. Inclusive, a parte final dessa questão, ela é extremamente importante, porque ela também nos revela, muitas vezes, as razões pelas quais há necessidade da doença do corpo físico. Há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Por que Emmanuel diz isso nessa resposta? Porque nós sabemos que o corpo físico, ele funciona como um carvão, como uma esponja, a drenar as imperfeições e as doenças do espírito. Então, muitas vezes, quando nós encarnamos, é necessário que o nosso corpo físico exteriorize as doenças que nós trazemos no espírito, que nós trazemos quando encarnamos. Faz-se necessário que o nosso corpo capture essa enfermidade, ela se traduz em enfermidade física, e isso traduz numa purificação contínua do espírito. Então, por isso que Emmanuel diz que muitas vezes faz necessário a doença física para a cura da alma, para a cura do espírito. Bom, aliado a este conceito de saúde, nós vamos trazer também, vamos falar um pouco sobre qual é o pilar deste equilíbrio, desta harmonia que deve reger a nossa conduta enquanto encarnados e também depois, quando da desencarnação. Porque, na verdade, nós temos que ter uma linha mestra a seguir para conseguir atingir este equilíbrio que o Emmanuel fala, que a nossa perfeita saúde do espírito está no equilíbrio da alma. Qual é então, aonde está então essa linha mestra que tem que ser observada, a partir da qual nós não podemos nos desviar para seguir esse rumo em busca dessa saúde, desse equilíbrio? A lei divina. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus,
é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a partir dessa resposta, nós temos mais ou menos um caminho que deve nortear a nossa conduta enquanto encarnados e também no processo, na erraticidade de evolução entre nossas reencarnações. Então é esse o rumo que nós temos que perseguir, o rumo do equilíbrio, o rumo da harmonia para atingirmos a saúde do espírito. Onde encontrar isso? Na lei divina. Porque na lei divina, que é a lei natural, que é a lei de Deus, que é a lei perfeita, diferentemente da lei dos homens, que ela é uma lei mutável de acordo com as circunstâncias de cada época, a lei divina é aquela gravada na consciência dos homens que nós sabemos, dentro de nós temos o germe dela, daquilo que nós podemos ou não podemos fazer. E há uma faixa de transição. Então, nós temos ali uma espécie de faixa mesmo por onde podemos transitar com segurança. Se a gente extrapola esses limites da lei natural, da lei divina, nós adoecemos. É o que os espíritos dizem. Indica a lei divina o que devemos fazer ou deixar de fazer, e é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos da lei divina, da lei de Deus, da lei natural, nós adoecemos. Então, conjugando esses dois conceitos, o conceito de saúde que Emmanuel nos traz, que é a perfeita harmonia e o equilíbrio do espírito, com o conceito de lei divina, que é a lei inscrita na consciência dos homens, da qual nós não podemos nos afastar, porque nós adoeceremos, nós podemos agora ter um pouco mais de condição de desenvolver a resposta para, atualmente, nós somos sãos ou nós estamos doentes, ou nós somos doentes. Então vamos situar esse capítulo, essa passagem do Cristo, que consta aqui no capítulo 24, para que a gente se aproxime mais dessa resposta. Então, estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida. Publicanos, na época, eram os cobradores de impostos, eram as pessoas, eles cobravam os impostos dos judeus para fazer o repasse para os romanos. Não eram pessoas bem vistas na época, principalmente pelo próprio povo judeu, porque eles eram os cobradores do povo judeu. Então, aí estavam os publicanos e gente de má vida na época, e que a passagem diz, eram as pessoas tidas pela sociedade da época como os desprezados, como os doentes mesmo, prostitutas, ladrões, as pessoas que viviam à margem daquela sociedade. Se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-os, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Então aqui uma pausa para explicar quem eram os fariseus. Os fariseus, na época, eram as pessoas mais dotadas de um desenvolvimento intelectual, eram os sacerdotes do templo, eram aquelas pessoas que acompanhavam muitas vezes a caminhada do Cristo, e para saber o que ele fazia, o que ele pregava. Então, mas eram tidas pessoas com um certo grau de desenvolvimento intelectual e que eram então vistas como as pessoas sãs da época, né? Então aqui nesse cenário nós tínhamos os fariseus, que se consideravam superiores, se consideravam acima daqueles que eles estavam vendo, que estavam sentados à mesa com Jesus, e os publicanos e as pessoas de má vida, que para os fariseus eram aqueles à margem da sociedade. Então os fariseus perguntam aos discípulos:
como o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? E ouvindo, Jesus disse: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, sutilmente, o mestre diz: esses que estão comigo, esses que estão comendo comigo e me acompanham, que na verdade eram aqueles que já tinham atingido um grau de consciência da enfermidade, da própria enfermidade, porque eles se socorriam, eles iam atrás do Cristo em busca de socorro. Eram aqueles que reconheciam a necessidade da cura. Não eram, ao contrário, aqueles que olhavam de cima e que se achavam já os curados e os sãos, que eram os fariseus. Então, aqueles que comiam com Jesus, os publicanos, que eram os odiados pelos outros, e as pessoas tidas como de má vida, já tinham dentro de si o reconhecimento das suas enfermidades, as suas enfermidades físicas, inclusive as suas enfermidades morais, e iam em busca da saúde, se socorriam do Cristo, queriam o auxílio. Então, para essas pessoas é que o Cristo dizia: não são os que gozam da saúde que precisam de médico. É por isso que eles se colocavam ao lado destas pessoas. Mas sutilmente, Jesus chama a atenção dos fariseus no sentido de: olha, mas tomem cuidado, porque esses que estão aqui, que aos olhos de vocês são aqueles que são os doentes, eles já têm o reconhecimento dessa enfermidade. Mais difícil ainda são aqueles que não têm essa consciência e se julgam sãos. Ele não fala isso declaradamente, mas sutilmente ele diz que a doença do espírito, daqueles que apontavam o dedo e cobravam de Jesus uma postura que eles acreditavam que era a postura que deveria vir do mestre, ou seja, o mestre deveria caminhar com pessoas como eles, como os fariseus, pessoas intelectuais, pessoas que se sentiam e que eram importantes, e não aqueles humildes, pobres, desvalidos, adoentados. Então, Jesus se aproxima daqueles é porque aqueles tinham um reconhecimento da necessidade da cura espiritual. Mais difícil seria atingir o coração e a cura daqueles que se achavam superiores, que ainda estavam muito distantes do reconhecimento do mal espiritual que ainda habitava neles. Bom, então nessa fala de Jesus, situando essas duas situações, dos publicanos e das pessoas de má vida e dos fariseus, e também a partir do conceito de saúde que nós trouxemos e da lei divina que deve reger a nossa caminhada em busca da saúde, do equilíbrio do espírito, nós temos que nos fazer essa pergunta: quem somos hoje? Nós somos aqueles que já nos consideramos sãos? E se a resposta for sim, eu sou são, então eu já estou numa situação de angelitude, de desenvolvimento moral e intelectual suficiente que me coloque numa situação de auxílio àquele irmão doente. Ou não, eu não sou são, eu sou ainda um doente da alma, considerando todas as imperfeições que trago dentro de mim, e muito mais me aproximo dos publicanos e das pessoas de má vida que reconhecem as suas deficiências e enfermidades e precisam do auxílio imediato do Cristo. Então nós temos que nos fazer essa pergunta. O problema da resposta do sim, quando nós nos indagamos se nós somos sãos, é que muitas vezes as enfermidades elas estão tão escondidas dentro de nós que às vezes nós temos dificuldades de encontrá-las. Prova disso é que muitas vezes nós temos a facilidade de apontar as mesmas enfermidades no outro. Ela fica tão latente no outro, e na gente a enfermidade às vezes é a mesma, mas a gente não se dá conta. Por que isso? Porque muitas enfermidades elas estão tão arraigadas no espírito, elas já fazem parte do nosso ser e da nossa essência,
que a gente não consegue ter um distanciamento para enxergá-la. E o simples fato de nós nos julgarmos sãos já é um grande sinal de que estamos doentes e cegos, que esta é a pior doença, a doença da cegueira. Porque aqueles que vão ter com Jesus, que o perseguiam em busca da palavra, da cura, do olhar, esses tinham as suas chagas expostas, esses tinham a consciência da sua pequenez, das suas dificuldades. Então, para esses, o Cristo vinha como um médico. E a cura era até mais fácil, porque dotados de uma fé inabalável naquela figura magnética, naquela figura amorosa, naquela figura humilde, eram tocados, o seu coração era atingido pelas palavras do Cristo e eles eram transformados. Era a cura que eles perseguiam, era o primeiro passo para a cura do espírito. Agora, aqueles que já se julgavam sãos e que não precisavam de auxílio nenhum, de esclarecimento nenhum, de médico nenhum, porque acreditavam, como ainda hoje muitos acreditam, que já dotados de um intelecto avantajado e de uma razoável moralidade, já se atingiu um patamar de se dispensa qualquer tipo de auxílio. Esse é o pior cego, aquele que o ditado diz, o pior cego é aquele que não consegue enxergar as suas próprias enfermidades. Então, hoje, diante dessa pergunta, eu sou são ou eu sou doente, nós temos que fazer uma reflexão não só sobre as enfermidades do corpo físico, que é aquela que nos chamam a atenção no primeiro momento, porque essa é secundária. Esse corpo físico vai passar, esse corpo físico vai perecer, esse corpo físico vai voltar para a terra, e o nosso ser espiritual, que é a nossa essência, que é a centelha divina, é quem vai voltar para o plano espiritual, vai se aprimorar para depois retornar em novos corpos, que novamente irão adoecer, que novamente irão perecer, porque essa é a ordem natural. Isso faz parte da lei divina. Então, este corpo físico que carrega hoje uma enfermidade ou que vem para uma encarnação com uma grave enfermidade, ele deve ser o objeto do nosso cuidado? Sem dúvida nenhuma, a medicina está aí para isso. A medicina, ela é uma autorização de Deus, ela é uma autorização do mundo espiritual e ela vai progredindo conforme o plano espiritual também vai autorizando que a medicina avance para a cura do corpo físico, porque cada vez mais precisamos ter uma vida longa no corpo físico para os nossos resgates importantes, para as nossas missões duradouras, porque é assim que auxiliamos a humanidade a evoluir. Evoluímos individualmente e evoluímos em humanidade. Então é necessário cuidar do corpo físico, mas esse não deve ser o foco principal. E esse não deve ser o foco, esse não deve ser a razão de sofrimento e desespero se carregarmos em nós uma enfermidade física, que aqui a algum tempo, um pouco mais ou um pouco menos, vai gerar desencarnação. Porque esta não é a verdadeira vida e a saúde que nós devemos buscar é a saúde do espírito, que Emmanuel diz, é o perfeito equilíbrio e a harmonia do espírito. Como atingir a perfeita harmonia do espírito? Observando a lei divina. Quando eu me afasto dela, eu adoeço. Como eu retorno a ela? A doença nos chama de volta. Porque, na verdade, se a doença é o afastamento da lei divina, ela acende também o sinal vermelho. Significa que tem alguma coisa em mim que está fora do eixo. Então, eu tenho que buscar retomar este eixo. Como? Eu tenho que buscar voltar para o rumo da lei divina. Quando Jesus fala para os fariseus que aqueles são os que precisam de médico, ele ainda hoje nos convida
para essa reflexão sobre quem hoje precisa de médico. Eu me enquadro entre aqueles que já tenho consciência das minhas enfermidades, não só físicas como morais, e me coloco atrás do Cristo buscando as suas palavras, que são as pílulas de medicamento que vão curar o meu espírito, ou eu me coloco como os fariseus, me afastando da lei e afastando Jesus da minha vida por me considerar suficientemente sadia. Então, eu arrisco dizer que no plano em que nós vivemos, no planeta de provas e expiações, se é que há pessoas completamente sãs, de acordo com o conceito de saúde e que leve uma vida completamente dentro do eixo do rumo da lei divina, essas pessoas são poucas. Então, é muito mais visível que nós estejamos num planeta acompanhado de pessoas da mesma categoria nossa. Ou seja, estamos todos no mesmo grau, mais ou menos, de desenvolvimento intelectual e moral. São poucos aqueles que se destacam, que já atingiram essa plenitude da saúde do espírito. E ainda assim não são os que podem dizer que dispensam qualquer auxílio, não é isso. Mas é que o Cristo veio para aqueles que realmente se colocam à sua frente como reconhecedores e como pedintes do remédio que vá curá-los. Que remédio é esse? No Evangelho do Cristo nós encontramos o remédio para todos os males do espírito. Na leitura inicial do livro Bênção de Paz, Emmanuel ele nos sinaliza sobre quem seriam hoje aqueles sãos que se consideram realmente pessoas acima de qualquer moléstia que necessite do auxílio da medicina da terra e muito menos da medicina do Cristo. Então, ele diz aqui: vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e às vezes difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos. Ou seja, muitas vezes nós estamos muito doentes do espírito, mas não conseguimos enxergar, porque na verdade os sentimentos são nobres. O nosso comportamento tem um quê de nobreza e de correção, mas nós nos intoxicamos no excesso dessas mesmas atitudes. E são nós que nos perdemos nesse excesso, que temos muitas vezes a dificuldade de reconhecer que estamos enfermos, que é a enfermidade mais difícil de se enxergar e mais difícil de reconhecer que precisamos de auxílio. Os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da corrigenda são aqueles que têm a virtude, eles não são completamente perdidos em si próprios, eles têm nobreza de sentimentos, mas eles ultrapassaram aquela faixa que eu mencionei, que é uma faixa segura de ação dentro da lei de Deus. Então, extremistas da corrigenda são aqueles que se acham superiores e apontam o dedo para a correção do outro. Esses se intoxicam na sua própria virtude, no excesso da virtude. Extremistas da gentileza, interessados em agradar e descambam um dia para as deficiências da vigilância.
Extremistas da gentileza, por exemplo, são aqueles que são pessoas extremamente gentis. A gentileza é extremamente importante, só que são aqueles que querem tanto agradar, que querem tanto ser bem aceitos e são os bonzinhos que querem ser tão queridos e lembrados que acabam assumindo compromissos que não vão conseguir cumprir, excessos de compromissos e acabam prejudicando aqueles com quem se comprometeram porque não dão conta. Então, essas pessoas, elas têm virtudes, mas elas se perdem no excesso. Elas descambam para essa faixa de segurança. Isso é uma doença da alma, porque não há dentro dela um equilíbrio perfeito entre aquilo que ela tem para dar e o grau exato dessa doação. Ela quer tanto agradar e o agradar acaba lhe custando muito caro e ela acaba com isso prejudicando as outras pessoas. Extremistas da superioridade, agarrados à ideia da altura pessoal, adquirem a cegueira do orgulho. Esses são os fariseus do capítulo que nós estamos estudando, aqueles que se consideravam superiores àqueles com quem Jesus andava, com quem Jesus dialogava, aqueles que Jesus curava através dos seus milagres na época. Então, esses extremistas que Emmanuel nos traz, nada mais são do que aqueles que têm esta grande dificuldade de autoconhecimento. O autoconhecimento é a palavra-chave, é aquilo que vai guiar a nossa caminhada para atingirmos o objetivo da saúde plena do espírito. Autoconhecimento. Como adquirir este autoconhecimento? Em primeiro lugar, através do estudo, da dedicação, da lei divina, do Evangelho do Cristo. Cada palavra do Cristo, cada lição que consta nos seus evangelhos é uma pílula, é um remédio, é um tratamento para um dos males do espírito. Então, Jesus nos convida para fazer essa busca, nos dando através das suas parábolas o exemplo daquilo que nós podemos nos espelhar e daquilo em que nós não devemos seguir. Então, no exemplo de hoje, das reflexões de hoje, ele nos deixa muito claro que nós precisamos olhar para aquele cenário que ele nos desenha, de fariseus, publicanos e pessoas de má vida, e olhando de fora, identificarmos-nos com uma dessas pessoas de ambos esses locais. Porque a partir daí, fazendo essa autoanálise, nós vamos conseguir atingir, nós vamos conseguir traçar esse caminho que vai nos levar a essa harmonia espiritual. No Livro dos Espíritos, a questão 964, os Espíritos também mencionam aquilo que na questão 614 nós tratamos como sendo o conceito da lei divina e que o afastamento dela adoece o espírito. Quando há o afastamento da lei, há o adoecimento. Há então o chamamento ao retorno à observância da lei divina, a retomada da saúde do corpo físico, que é reflexo da saúde espiritual, e a saúde espiritual. Há então essa faixa de ação, há uma margem de ação de segurança para que a gente possa então atuar e atingir esse objetivo. Então, a partir dessas questões colocadas no início das nossas reflexões, eu sou são ou eu sou doente, é que nós precisamos então nos debruçar sobre o Evangelho do Cristo,
porque respondendo a essas questões, nos colocando como os fariseus que já se acham num completo grau de desenvolvimento espiritual, intelectual, ou então como os outros que estavam com Jesus e aceitavam o seu convite para a cura, é que nós vamos traçar então o nosso plano de ação. Porque é preciso, a partir do reconhecimento de que somos doentes, de que estamos aqui em busca do remédio, buscarmos também qual vai ser o nosso plano de ação, porque o só mero reconhecimento da nossa condição de enfermos, ela pode nos colocar numa situação de alerta, mas por si só ela não vai nos trazer a cura, porque a cura ela não vai vir sem o nosso esforço, assim como o doente do corpo físico, se não se valer da medicina terrena para a cura dos males físicos, o corpo vai perecer, a cura, que é o equilíbrio perfeito do espírito, também não será atingido se nós não nos esforçarmos para atingirmos esse objetivo. Então fica aqui o convite de hoje. Primeiro, nós temos que responder esta pergunta dentro de nós. Se nós chegarmos à conclusão de que nós somos os doentes, que na passagem do Cristo, o Cristo diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, então se nós aceitarmos que o Cristo veio em nosso auxílio, nós já estamos reconhecendo e dando o primeiro passo. A partir de então, a busca por esse perfeito equilíbrio, que é uma busca longa, é uma caminhada longa. O primeiro passo é dado ao me reconhecer enferma. E a partir daí, então, buscar através do Evangelho do Cristo, porque é através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, e isso daria um seminário inteiro falando sobre o tratamento medicamentoso do Evangelho, mas fica aqui o convite, porque o primeiro passo é nos debruçarmos sobre o estudo do Evangelho, sobre os exemplos que o Cristo nos dá, porque ele deixa muito claro nas suas parábolas a quem nós devemos imitar e aquelas condutas que nós devemos repetir e aquelas condutas que nós devemos afastar. Então, nós trouxemos essas reflexões de hoje para que nós possamos então trazer para a nossa vida esse objetivo da saúde plena, que é a saúde do espírito, e nos deixar de ter uma preocupação excessiva com o corpo físico, porque a saúde espiritual ela vai se refletir no corpo físico. Se o nosso espírito estiver em perfeito equilíbrio e harmonia, o nosso corpo físico vai se ajustar a este espírito são. E o contrário também é verdade. Então, ficamos aqui com essas reflexões e fica o convite para estudarmos e alcançarmos com segurança essa margem de atuação dentro da lei divina, porque é a caminhada segura e é o remédio infalível para qualquer mal do corpo e do espírito. Muito obrigada. Vamos então unir nossos corações em prece, em rogativa ao nosso Mestre, médico de nossas almas, de nossos espíritos, rogando a Ele a saúde para todos os nossos irmãos que atravessam neste momento no nosso planeta a prova da doença. Essa pandemia que vem dilacerando famílias, que vem dilacerando várias cidades, que vem causando pânico e desespero. Rogamos ao Mestre que deposite em nossos corações a coragem que nos falta, que deposite em nossos corações a fé na imortalidade do Espírito, a fé na vida futura, porque esta fé nos faz passar por este momento com serenidade, sem desespero, sem sofrimento, por sabermos que a morte do corpo físico nada mais é do que apenas uma passagem, uma transição para a verdadeira vida espiritual. Que o Senhor ampare os familiares, os amigos, amparando os nossos corações, para que possamos, ao lado daqueles que sofrem, levar uma palavra de consolo,
citando o seu evangelho, citando os seus exemplos de vida, para que possamos ser luz na vida daqueles que tanto necessitam nesses dias conturbados. Que o Senhor nos conceda a saúde integral, que é a saúde do Espírito. Que assim seja.